Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da Bolsa em São Paulo, Centro Histórico de São Paulo. E o assunto deste programa será o complexo, porque é conhecido como complexo soja, que inclui o grão, farelo e o óleo, que são os três produtos. A soja, como você sabe, aliás tem mais um produto, tem biodiesel também que eu ia esquecer. A soja, como vocês sabem, é o carro-chefe da agricultura brasileira, o produto que mais rende, né, em termos de dólares de exportação, e é o principal produto, o principal grão produzido no Brasil. Para falar de alguns aspectos desse complexo soja, cujo cenário mudou completamente antes dos produtores brasileiros, no começo desse ano era um cenário para grãos, que a demanda ia ser menor, a China ia comprar menos e por aí vai. Só que tivemos problema na Argentina com enchente, tivemos problema no centro-oeste brasileiro, que é o Mato Grosso, se fosse país, seria o quarto maior produtor de soja do mundo, mas é o estado, né? E o cenário mudou completamente. Para entender um pouco o que está se passando aí, a análise do setor, eu vou conversar hoje com o gerente de economia da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Abiov, que vocês conhecem. Trata-se do Daniel Fulan Amaral. Está aqui ao meu lado. Daniel, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Podemos começar falando então de safra. Você tem os números da Abiov? Sim. E a Abiov também derrubou a safra argentina ou ela não mexe com safra argentina? Não, a gente trata da safra brasileira. Qual é o desenho que vocês têm aí da safra? Bom, a safra a gente projeta para esse ano algo em torno de 97 milhões de toneladas, que é uma safra ainda que abaixo das primeiras estimativas nossas, ainda é uma safra recorde em relação aos anos anteriores. Então, temos aí uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Houve uma pequena quebra de safra, principalmente na região ali do Mato Piba. Mas, enfim, o bom sinal disso é que a gente teve uma área plantada significativa e para o ano que vem, muito provavelmente, a gente vai ter uma safra maior até do que esse ano. Vai chegar uns 100 milhões. Assim a gente espera, né? Tá perto. Os americanos são 105, não é por aí? Eles tiveram vários anos de bom clima, né? Que favoreceu muito a produtividade. Também teve uma parte de produtores lá de milho que migraram um pouco para a soja. Então isso favoreceu eles terem várias safras recordes, né? Mas enfim, caminhando para a normalidade, o Brasil deve continuar aumentando a produção e os Estados Unidos caminhando também para uma produtividade padrão. Produção recorde aí, digamos, de 97, ou 96 ou 100 milhões de toneladas. O Brasil continua exportando mais grão do que os subprodutos, né? Essa tendência permanece. Por enquanto sim, Resch, com as dificuldades que a indústria enfrenta no Brasil, principalmente tributárias, que a gente até já conversou algumas vezes, o acúmulo de créditos, os problemas com o ICMS, realmente fica difícil a gente ser competitivo no mercado internacional de farelo e óleo, né? Principalmente quando você tem como concorrente a Argentina, que pratica o diferencial tributário de exportação. Então a dificuldade nossa é essa, o mercado cresce, o mercado do Sudeste Asiático está demandando mais farelo, mas a gente poderia fazer muito mais do que a gente faz hoje. E o que a gente consome muito é óleo, né? Óleo, eu digo para cozinha. Sim. De uma produção de cerca eu já te falei isso, estou te falando isso como dono de casa. Porque eu gosto de comprar óleo de amendoim, óleo de girassol, enfim, e são bem mais caros do que o óleo de soja. Até porque a produção brasileira é bem menor, né? Então, uma boa parte aí do consumo de óleo de girassol, do óleo de canola, depende da importação desse óleo da Europa, né? Do leste europeu. Então, isso torna o produto um pouco mais caro. Enquanto a soja, a oleaginosa mais abundante hoje no Brasil, tem uma disponibilidade ampla de produção e de oferta aqui no país.
Canola é aquele amarelinho Isso. que a gente vê na Europa, é isso? Isso mesmo. Mas é grão também? É, um grãozinho, isso. Oleaginosa. Esmaga e extrai o óleo também. Olha, a Europa, quando você vai, dependendo da época, é bonito. Você vai andar de bonito, passear de trem. Girassol também é bonito. É, né? girassol é maravilhoso. Bom, mas isso aqui não é um programa sobre a beleza da canola e do girassol. A questão da exportação, então, o Brasil continua exportando, aumentando ano a ano, segundo os cenários abiovianos, e a China continua sendo o nosso principal cliente. Principal cliente, isso. Isso não é perigoso? Eu vejo como uma oportunidade, Hash. Eu acho que A Europa importa o quê? Farelo. ela importa grão também. Também. Ela importa grão também. Ela importa mais farelo por conta da deficiência, né, do déficit de proteínas vegetais que eles têm lá no continente. Então eles acabam importando mais farelo. É o nosso principal destino do farelo. Mas também importam o grão, né? No caso do farelo, também a gente tem o Sudeste Asiático, exceto China, né, como um grande mercado, crescendo já e chegando próximo da Europa, inclusive. Né? Então é um fato curioso e é um fato positivo que a gente tem mais um cliente aí para um produto de maior valor agregado. Deve ser por causa de ave, suíno, por aí, Isso, eu imagino. isso aí. Com certeza. Quer dizer, se for 97 milhões, nós estamos falando de safra 2016, 2016. 2015, 16, isso. Em termos de equilíbrio, oferta e demanda, mesmo com essa pequena quebra e tal, não causou muito tumulto, não, né? Não, muito O mercado não. internacional deu umas variadas, mas foi mais por causa da Argentina, acho. Você tem, lógico que uma pequena quebra de safra gera algum ajuste aí do mercado, aí por conta dos diversos, enfim, fatores aí dos usuários, mas não é nada que gere estresse no mercado a ponto de disponibilidade de produto. O mercado está trabalhando bem com isso. Você falou agora há pouco, falou um pouco sobre a questão logística, que é um assunto que você domina, né? O Matopiba lá é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Oeste da Bahia. O que se produz lá hoje já está indo para o famoso Arco Norte ou vem tudo para baixo ainda? Uma parte vai sim, Hash. Uma Já parte já é exportada ali pelo porto ali de São Luís, né, Itaqui, o Tegran. Então você já tem uma parte importante dessa produção que é exportada por esse porto, né, que faz parte do Arco Norte. Né? Eu queria que você explicasse para o telespectador o que significa, porque são dias a menos e tem também eu tenho lido muito, mas eu não entendo. Se você entende bem, senão vou procurar alguém. Que para o complexo soja também vai ser importante esse negócio do canal do Panamá, que aumentaram o tamanho da calagem, uma coisa assim. Pois é. Explicando o Arco Norte, né? O Arco Norte é uma denominação que se deu para um conjunto de portos dessa nova fronteira aí agrícola que vem se desenhando ao longo dos últimos anos, né? Compreende desde os portos ali do Amazonas, né? Até Salvador, né? Então compreende mais ou menos esse arco que se forma aí no litoral norte do Brasil, né? Então a gente está falando aí nesse conjunto desde os portos novos aí de Belém, né, Santarém, Itacoatiara, a gente está falando de São Luís, Itaqui, né, Tegran, enfim, todo esse conjunto novo de portos que alguns anos atrás a gente imaginava que era quase que um sonho, né, se falava, era um sonho, hoje não, hoje é realidade. São portos que já respondem por uma parcela importante das exportações brasileiras, né, de soja, e se apresentam como alternativa aos tradicionais portos do sul e sudeste, né, Paranaguá, Santos, São Francisco, Rio Grande.
Então é uma forma da gente tentar resumir essa nova fronteira agrícola e a nossa nova saída de exportações de grãos. Tá, eu queria que você explicasse depois, mas agora nós vamos ao intervalo, que também há uma economia quando você vai mandar material para a China, porque o trajeto é mais curto, dependendo de onde for. Mas depois do intervalo. Tá bom. Ó, eu converso com o Daniel Amaral, ele é gerente de economia da Biov, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Nós voltamos em 30 segundos e vamos falar de biodiesel também, que é um assunto super importante para o complexo soja. Até já. Ok, estamos de volta. Você assiste o programa Mercado Futuro. O entrevistado de hoje é Daniel Fulan Amaral, gerente de economia da Biov, falando alguns detalhes, dando alguns detalhes dessa questão do complexo soja. Antes do intervalo, eu dizia para questionar ele sobre esse famoso Arco Norte, ele que explicou bem o que é, também facilita, quer dizer, acho que o tempo de navegação até alguns portos aí na Ásia ficam menores. Isso é verdade? Olha, Resch, fazendo algumas consultas até com empresas associadas, o que deu para entender é o seguinte, que num primeiro momento essa expansão do Canal do Panamá, ela deve ser praticamente tomada aí pelos navios de container, né? Que são navios que têm capacidade de pagar uma tarifa mais alta ali que corresponde ao que é cobrado hoje pela administração do canal, né? Então, num primeiro momento, as empresas não trabalham tanto com essa perspectiva. Isso talvez fique para um momento futuro com relação ao Canal do Panamá. Mesmo porque o que essas empresas argumentam é o seguinte, que no caso dos terminais ali que ficam no Arco Norte, você consegue ter uma vantagem logística muito grande ali em relação à Europa, né? Tá mais próximo, né? E com isso aqueles portos do sul, sudeste, tendem a direcionar um pouco mais de cargas ali para o mercado asiático, fazendo a rota padrão que sempre foi feita, né? E no caso do Arco Norte, mesmo que se queira mandar ali para a Ásia aquela mercadoria, consegue-se compensar um pouquinho mais a distância, que no caso ainda é ali pela rota tradicional, com um pouquinho mais de velocidade ali no navio, né? Então, respondendo a sua pergunta, essa questão do Canal do Panamá a gente enxerga como talvez um benefício, um prazo mais longo, né? Mas isso não tira a vantagem logística dos portos do Arco Norte para a Europa, por exemplo. Não, e está mais perto da área de produção, né, Daniel? Sim. O grande problema é você produzir em Tangará, sei lá, Sorriso até mais perto, mas lá para Sinop, e andar 3.000 quilômetros, né? Isso aqui é um absurdo, né? Quando a gente está falando de granéis, né, Resch, quando a gente fala de commodities, todo o transporte que tem a escala, que tem a redução de custos é bem-vindo, né? E no caso do transporte marítimo é isso que se tem, são navios muito grandes, 60 mil toneladas, os Capesize o dobro disso, então a gente consegue daí ter realmente uma redução de custos. O que tem de navio que eu achei que seria um problema, parece que não está sendo, eu te pergunto, ali do Arco Norte mesmo, não estou falando Bahia, estou falando mais lá para Belém, né? Belém, por ali. É que alguém que eu entrevistei dizia assim, mas você pensa que vai ser imediato quando tiver o porto lá? Não, porque não tem rota de navio, essa é uma outra questão complicada. Que é com o tempo que vai... Exatamente. É um problema mesmo. A gente até procura ser bastante cauteloso quando a gente fala da redução de custos nas exportações, né? Porque a gente sabe que as coisas não se fazem do dia para a noite, né? Então, esse é um ponto importante que você está levantando. Você tem que... as empresas estão trabalhando dia e noite para conseguir estruturar todas essas exportações, desde o recebimento das mercadorias, né? Muitas vezes a ampliação ou a construção de terminais, até mesmo a questão da estruturação das rotas de navegação, né? Então realmente não é algo simples, é algo que requer
a escala para que se tenha essa vantagem. Mas enfim, é uma coisa que puxa a outra. Então, com a escala consegue melhorar as rotas e vice-versa, né? Então é uma coisa que ao longo do tempo que vai se aperfeiçoando. Já que estamos falando de logística, eu vou abusar do Daniel hoje. Aquelas estradas de ferro lá que iam cortar ferro norte, ferro grão, você está sabendo se a coisa está funcionando? Funcionando não, tá evoluindo? Eu posso falar um pouquinho eu acho que vale a pena até comentar do processo de licitação da BR-163, né? Essa é rodoviária. Rodoviário, no trecho Sinop a Miritituba. É um processo que está em discussão no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A gente espera que esse ano já saia o edital e a licitação dessa rodovia, né? Esperamos que saia com um modelo de custos baixos, né? Para que a gente não tenha tarifas de pedágio elevadas e para que a gente consiga viabilizar de uma vez por todas esse novo canal de recebimento de grãos, né? Em Miritituba. E paralelamente a gente sabe que está sendo trabalhado o estudo para Ferrogrão, que é uma ferrovia que vai ser paralela praticamente à BR-163. É uma ferrovia que realmente vai viabilizar bastante as exportações de grãos do Mato Grosso ali para Miritituba. E tem tudo para dar certo, né, Resch? Tem o potencial de produção de grãos ali, de soja e milho ali do Mato Grosso é muito grande. Não, precisa ter como levar, né? Sim. Baratinho. Baratinho, né? Porque gastar metade com transporte não vale a pena. Pois é. Bom, tem uma outra questão no complexo da soja aí, que é a coisa do biodiesel, que eu sei que você é especialista nessa questão. Biodiesel, para quem não sabe, praticamente no Brasil é feito de soja, né? Hoje é 78% feito a partir de óleo de soja, em torno de 18% de gorduras animais, principalmente o sebo bovino, e o restante é distribuído em óleo de algodão, óleo de fritura usado. Isso, diz que está indo bem esse negócio. Está indo, Então são basicamente esses percentuais. Você já vai falar do B, quanto por cento aí? Esse negócio do óleo de cozinha, tem gente que não sabe, então existem locais, aqui em São Paulo tem muitos, eu não sei se no resto do Brasil. Sabe aquele óleo que você frita batata, né? Frita peixe, ou que seja lá o que você frita? Depois, normalmente as pessoas põem num vidro e não tem onde jogar fora, que é um encrenca. Agora resolveram esse problema, gente, olha que beleza. Você leva num posto desse de recepção e eles transformam isso em combustível, energia, é isso, né? Exatamente, inclusive essa ideia é muito legal. Inclusive a Biov tem um site, chama oleosustentável.org.br, onde a pessoa pode encontrar todos os pontos ali de coleta distribuídos no Brasil. Então, com isso, ela pode entregar esse produto que ela não sabe o que fazer com esse produto hoje. Ela entrega no ponto de coleta e daí são várias destinações que se dá esse produto, desde a fabricação de sabão até a transformação em biodiesel. Não se perde nada, a soja é que nem boi. Meu pai dizia que do boi, da vaca não se perde nada, nem o berro. É verdade. A soja também, se usa tudo. Você sabe que um amigo comum, o Fábio Trigueirinho, uma vez me disse que eu estava perguntando por que a Europa é um fiel cliente do farelo brasileiro há muitos anos. E um dos motivos é que parece que o farelo nosso é mais proteico do que encontrado em outros lugares. Procede isso? Isso, sim, realmente a indústria ela confirma essa análise. Realmente o nosso farelo ele tem um teor de proteína mais elevado que o dos nossos concorrentes, graças a uma boa qualidade da soja que a gente tem aqui no Brasil. Então isso realmente faz com que o nosso produto seja bem valorizado. Legal, eu gosto de fazer programa assim, dando boa notícia. Eu não gosto de programa só de má notícia. Também dou má notícia, mas claro. Daniel, nós vamos a um outro intervalo, depois a gente vai explicar as porcentagens do biodiesel, com a perspectiva da indústria e tal. Daniel Fulan Amaral, gerente de economia da Abiov. Eu volto em 30 segundos. Até já.
Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o Daniel Amaral, gerente de economia da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Se vocês quiserem, o site é abiov.org.br, é isso? Isso mesmo. Tem um monte de informação lá e tem esse outro site que tem o negócio do óleo que o Daniel falava antes do intervalo. O óleo que a gente acha que não serve para nada depois da fritura, que pode ser reutilizado. Bem, o biodiesel no Brasil, pelo menos esse de soja, tem o bovino, que acho que tem grandes frigoríficos fazendo e tal. E, pelo que eu entendi de uma conversa com alguém da Biov, é um campo, é uma janela, é uma estrada que tem aí para o biodiesel. Explica para mim quanto por cento hoje é obrigatório ter de biodiesel vegetal, aonde nós vamos chegar, a indústria pretende chegar no curto espaço de tempo. Hash, muito boa sua pergunta, porque esse ano a gente teve, felizmente, a aprovação de uma nova lei do biodiesel, né? Ah, é? Isso. Então a gente tem hoje, nessa lei, a previsão de aumento da mistura até 10%, que até 2019. Que é o B10. É o B10. E em seguida, concluindo os testes para B10 e B15, vamos chegar também no B15, que são 15% de biodiesel no óleo diesel convencional. É óleo diesel que se usa para caminhão, para trem, para tudo? Para tudo, para tudo. Para navio, né? Exceto o marítimo. O marítimo? O marítimo não. Tem algum motivo? É porque o diesel marítimo ele tem que obedecer convenções internacionais e tal. Então, inclusive é muito poluidor, né? Faria muito bem se a gente pudesse usar um pouco de biodiesel. Tá, mas não precisou de... Para chegar nesse B10 ou B15, tem gente que... Eu já tenho conhecimento de gente que põe B80, né? Mas, enfim, não teve que fazer alteração nenhuma em termos de mecânica, de... Não. Só teste. Não, até porque está fazendo alguns testes que a indústria pede para fazer, lá, o pessoal da Anfávia, da Bimac, né, o Sindipeças, eles solicitaram a possibilidade de fazer esses testes, então estão sendo conduzidos os testes dentro de um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério das Minas e Energia, mas sem problema nenhum, até porque a especificação do biodiesel hoje, biodiesel brasileiro, ela é uma das mais avançadas do mundo, né? Talvez até a mais avançada. Por exemplo, o teor de água do biodiesel que sai de fábrica é muito baixo, é mais baixo até que a Europa, né? Então a gente tem um biodiesel hoje produzido no Brasil de excelente qualidade. Quer dizer, não vai água junto com o diesel, não? Não vai. Agora, eu gostaria que você explicasse um pouco o que significa esse biodiesel em termos da indústria, que é importante, e o petróleo, o fóssil, né, para falar assim, vai acabar, não vai acabar já, mas ele é altamente poluente, e enfim, você vê que até algumas empresas de carro aí que andaram maquiando números de poluição quebraram a cara porque foram pegas. Ele é menos poluente, ele abre uma oportunidade para a indústria, que é um outro produto. Basicamente é isso. E eu gostaria que você falasse um pouco o que é a indústria, a Biov, que você representa. Se vocês olham para frente, quanto que vocês querem chegar? B20, B20, B30, B50, sei lá. Hash, a gente... Porque tem quantidade, tem problema de produção também, né? Mas essa questão da produção a gente não enxerga hoje como um problema. Por quê? Porque quando você consegue oferecer para a indústria uma perspectiva de longo prazo, ela se adapta, tanto em termos de aquisição de matérias-primas, quanto em termos de capacidade industrial. Então é isso que vem acontecendo ao longo dos anos. O biodiesel começou em 2008 com 2% obrigatório, a produção nossa de óleo vegetal era muito menor. À medida que foi aumentando a produção de biodiesel, o esmagamento de soja também foi aumentando, a produção de óleo também foi aumentando e nunca houve qualquer tipo de problema de oferta de biodiesel, né? Nossa perspectiva hoje, a gente trabalha com um cenário de 20% de biodiesel, no caso,
dentro dos próximos 15 anos, né? Que seria praticamente 1% a mais por ano, né? A gente espera que até consiga ter um aumento até mais rápido que isso, mas esse é um cenário conservador que a gente trabalha. E a gente trabalha também com o cenário de aumento das misturas voluntárias e dos usos específicos. Então, no caso da mistura voluntária, hoje uma resolução do Ministério das Minas e Energia permite que se use até 30% de biodiesel, dependendo de onde se vai adicionar. Então, por exemplo, máquinas ferroviárias, né, locomotivas, pode até 30%. No caso também de frotas cativas, ônibus urbanos, também pode-se usar 20% já, né? Basta que a empresa tenha essa vontade, já é possível. E a gente também trabalha com usos maiores locais, por exemplo, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura do Rio de Janeiro, de Curitiba, para que a gente tenha um uso maior do biodiesel nas frotas de ônibus municipais. É um caso excelente que a gente gosta de citar, mas é um caso de sucesso, é o caso das frotas municipais de ônibus de Curitiba, que nós temos lá mais de 1.000 ônibus rodando com B100. É mesmo? Exato. Então, Você sabe por que Curitiba, né? Eu vou te contar, você não sabe, tem uma entidade americana chamada American Soybean Association, a ASA. Quando eu estive em Chicago, faz muito tempo, a primeira vez, eles trouxeram um ônibus para testar em Curitiba, há muitos anos. E quando eu perguntei o que era isso, sabe o que eles falaram? Reverse marketing. Marketing ao contrário. Eles falaram, estamos levando para vocês porque nós queremos que vocês usem mais soja dentro do país e compitam menos com a gente, compitam, né? Menos com a gente no mercado internacional. Curioso, né? Pois é. E 1 minuto só, vai concluir então. Então é um mercado de sucesso, uma experiência de sucesso de um combustível renovável que reduz a poluição e gera empregos no país. E não se preocupe que não fica, a cidade não fica cheirando pastel. Não fica, fica tranquilo. Porque fritura, né? Mas o óleo não é frito no motor. Daniel, muito obrigado, prazer recebê-lo, espero vê-lo em breve aqui. Eu que agradeço. Daniel Amaral, gerente de economia da Bioff, deu boas informações sobre o principal produto, o principal grão brasileiro, que é a soja. Obrigado, espero te ver brevemente. Muito obrigado, Regis. Gente, até amanhã. Tchau, tchau.